Olá, tudo bom? Esse vídeo se trata da borra de café como inibidor de corrosão para aço carbono e meio salino. Ele foi realizado por mim, Cristina Teixeira. E por mim, Larissa Godin. E esse vídeo é uma proposta do trabalho da matéria de Eletroquímica e Fenômenos de Superfície. Bom, o que é a corrosão? A corrosão é um processo de deteriorização de material, normalmente material metálico, por ação química ou eletroquímica do ambiente. A corrosão está presente em muitos setores, quase todos industriais, principalmente em setores de petróleo. E ela tem um gasto excessivo para as indústrias. Por exemplo, no ano de 2012, cerca de 2,2 trilhões de dólares, que corresponde a 3% do PIB mundial, foram destinados ao uso por causa da corrosão, seja para retardar ou repor materiais ou algo assim. E cientistas comprovam que 20% a 25% poderiam ser economizados se esse processo não fosse tão intenso. Como eu falei, ela atua principalmente no setor petroquímico. Mas por que o petroquímico em especial? Porque ela está presente em todas as etapas. As etapas de extração, de operação, de refino. O aço carbono também. O aço carbono é o principal material que sofre a corrosão. E, cerca de 20% do aço produzido é destinado só para repor materiais corroídos. Então, a corrosão é bem presente e o ácido carbônico também nesse processo. Nessas imagens, a gente pode ver as duas de cima correspondem a dutos de petróleo, onde já podemos ver o processo da corrosão, onde tem algumas partes já corroídas, e embaixo se trata de um navio também já corroído, seja por causa do meio do ambiente também. Bem, agora nós vamos entrar no tópico corrosão salina e ácido carbono e como que ela acontece. Bem, nós conseguimos ver aqui um metal imerso em uma solução salina, que também contém uma camada passiva de óxido na superfície do metal. E como que essa corrosão ocorre? Bem, primeiramente, nós temos uma dissorção dos íons cloreto nessa camada passiva de óxido, e com a concentração crítica desses íons, ocorre uma ruptura das ligações da película passiva. Ou seja, agora nós temos o contato da metal, solução diretamente juntas. E assim a gente tem uma região anódica localizada. Bem, ou seja, esses íons cloretos se absorvem na superfície, rompem essas ligações e entram em contato com o metal, começando então a sua oxidação, saindo nesse caso ferro 2+, ou ferro 3+. Então, eu falei uma região anódica localizada. Por quê? Porque a corrosão salina ela ocorre primordialmente por pits. E o que são pits? Eles são pontos de corrosão. Uma das características desse pit é esse diâmetro, essa diferença desse diâmetro de entrada, que é muito menor do que o próprio diâmetro de corrosão. Ou seja, você olha aqui de cima, parece que é só um corrosão, só que na verdade ele já está todo corroído, o que é um problema, porque as indústrias elas olham, veem que é somente um ponto de corrosão e quando vão fazer todo o tratamento ele já está muito mais corroído, ou elas deixam para lá e acaba corroendo mais ainda, podendo até mesmo ocorrer acidentes e falhas estruturais. Bem, eu falei que tinha uma região anódica, ou seja, uma zona anódica, que é onde ocorre a oxidação desse metal. E onde que fica a zona catódica? Fica no aqui que ocorre a redução do meio, né, no meio aerado, saindo íons, e esses íons eles se encontram com o metal oxidado, formando então nosso produto de corrosão. Bom, como a Larissa falou, nesse caso temos o exemplo do ferro, onde as reações anódicas são onde os ferros são oxidados. Então, do ferro sólido vai para o ferro +3 ou ferro +2, e nas zonas catódicas a água é reduzida para íons hidroxilo. Nessa imagem podemos ver o ferro sólido nesse processo. Esse declive que tem significa que ele foi corroído.
pode estar em contato com a água e com o íon cloreto. E onde tem o hidróxido de ferro, ou seja, aquela ferrugem, é exatamente isso. O inibidor de corrosão. Bom, inibidores são divididos em orgânicos e inorgânicos. Inorgânicos em catódicos, anódicos, oxidantes e não oxidantes. Já os orgânicos, esse processo de inibição é feito por adsorção. Mas qual é a vantagem do inibidor de corrosão natural? Bom, ele estimula o aproveitamento de resíduos, é de natureza não tóxica, sem metais pesados. Além disso, as suas fontes são baratas, disponíveis e reutilizáveis. Além do custo-benefício ser muito, muito bom. Bom, mas por que o café exatamente? Porque o café apresenta presença de antioxidantes, como o ácido cafeico e o ácido ferúlico. Nesse caso, como é que é feito? O café é feito normalmente e a borra do café é levada para um banho termostático com uma determinada temperatura, com um determinado tempo. E assim ele é filtrado. E é a partir desse filtro que é feito o extrato. E assim as pesquisas são realizadas. E outras pesquisas foram realizadas com esse extrato em locais meios salinos e meios ácidos. E a inibição da corrosão foi bem eficiente nessas pesquisas. Bem, agora o funcionamento da adsorção do inibidor orgânico. Bem, a adsorção, ela é um fenômeno físico-químico onde o componente é em uma fase gasosa ou em uma fase líquida, como no nosso caso, porque o nosso extrato da borra de café é em uma fase líquida. Ele é transferido para a superfície de uma fase sólida, que seria a fase do nosso metal. Bem, os componentes que se unem à superfície são chamados de adsorvatos, ou seja, as nossas moléculas que vão se adsorver na superfície do metal é chamada de adsorvato. Enquanto que a fase sólida, que seria o nosso metal, que retém esse adsorvato, é chamado de adsorvente. Existem dois tipos de adsorção. Seria a adsorção física, que atua pelas forças de Van der Waals, e a adsorção química, que é a ligação covalente. Na maioria dos casos desses inibidores orgânicos, ocorre a adsorção física. E a adsorção física, ela tem algumas propriedades que tem que ser levada em consideração, como, por exemplo, a temperatura que está ocorrendo, né, a sua passagem do seu líquido, no nosso caso seria a passagem do nosso petróleo pelo duto, a quantidade de inibidor que vai ser colocada naquela substância, porque como é uma adsorção física, pode ficar muito pesado e acabar caindo, isso também ocorre, tá? E, bem, os inibidores de corrosão, eles são substâncias que, quando adicionadas em pequenas quantidades, né, em pequenas concentrações, como eu tinha dito anteriormente, que a quantidade é um fator também para essa qualidade, para essa eficiência de inibição na adsorção física, tá? Quando essas substâncias ela é adicionada em pequenas concentrações ao meio corrosivo, elas atuam diminuindo ou prevenindo a reação entre o metal e o seu meio. Elas podem diminuir a reação anódica, a diminuição da taxa de reagentes para a superfície do metal, que seria o ferro 2+ saindo, né? Ou também a diminuição da resistência elétrica dessa superfície metálica, né? Bem, geralmente são compostos, né, orgânicos que se adsorvem em superfícies do metal. No nosso caso, seriam os nossos antioxidantes, como a Cristina falou anteriormente, né, o ácido ferúlico, né, ou o ácido cafeico. E elas suprimem a sua dissolução e as reações de redução. Na maioria dos casos, elas afetam ambos os processos anódicos e catódicos. Embora, né, muitas vezes, né, na maioria, acho que, sinceramente, em todas as vezes, o efeito seja desigual, né, sempre pesando mais para a parte, né, dos processos catódicos. Porque esse filme, né, de inibição natural, né, desse inibidor natural, ele afeta principalmente as reações de redução. Bem, aqui você consegue ver, né, um filme inibidor já dissolvido nessa superfície.
e aqui em contato com o, né, o meio aerado e aquoso, né, corrosivo. Como ocorre, né, que seria a água do mar, né, uma íons cloreto em água. E aqui a gente também consegue perceber como que ele atua, né? Eu disse que ele impede, né, ou diminui, né, a taxa de difusão dos reagentes. Por quê? Porque ele está em interface, né? Metal, solução. Ele fica aqui nesse meio, impedindo essas reações de ocorrerem. E como que seria colocado esse inibidor, né? A Cristina mostrou anteriormente, né, os dutos de passagem de petróleo. Ele seria inserido junto com a passagem desse petróleo, né, que ele acaba vindo já com os sais cloreto, e ali o nosso inibidor se adsorveria na superfície do nosso aço carbono, que é o aço que mais constitui em qualquer indústria, tanto pelo seu preço, tanto pela sua facilidade, né, de movimentação e até mesmo ele tem propriedades anticorrosivas, né, é mais fácil de aderir moléculas nele. Além disso, tudo que a gente falou, a corrosão vem sendo estudada, além do ponto por ela ser muito, muito intensa nesses processos, por corresponder a um gasto muito alto, mas também pela prevenção de acidentes. Essas são as referências usadas nesses estudos e nesse trabalho. Obrigada.